Aí. Olá, mundo! Hoje, sábado, dia 6, estamos extremamente animados para fazer hoje esse novo capítulo da nossa série Provérbios, diretrizes, práticas aí para o mundo plural, e nós contamos com você para estar conosco nessa grande caminhada, nessa grande trajetória, onde nós estamos estudando o livro de Provérbios. Um livro extraordinário, um livro que nós temos aprendido muito, um livro que tem trazido muitos conhecimentos para nós. Estamos muito felizes e tem muita gente ligado conosco aí, nos acompanhando. Nós vamos aí, já estamos com Jander Arouca conosco. Olá, mundo! Olá, mundo! Muito obrigado. Acabo de chegar em um casamento, as pessoas estão muito felizes e motivadas, aqueles que estão estudando conosco, e nós também estamos muito felizes com tudo isso aí, tá bom? Hoje nós estamos nessa jornada aí sobre sabedoria. Nós vamos estudar o capítulo número 6 do livro de Provérbios. E existe aqui algumas advertências sobre áreas importantes da nossa vida. A primeira delas é sobre o fato de se tornar fiador de outra pessoa. O sábio nos adverte a não fazer esse tipo de coisa, não importando para quem seja, é algo muito perigoso e que traz alguns danos. Eu mesmo já sofri por conta disso, e tenho aqui como trazer para você uma orientação para que a gente possa fazer a coisa certa, a coisa que de fato não vai gerar nenhum prejuízo. Deixa eu procurar aqui, estou procurando aqui um filtro, deixa eu ver aqui, não estou achando. Mas deixa eu ver aqui se meu convidado já está. Meu convidado ainda não está. Estou aguardando ele chegar e mandar aqui para ele. Opa, peraí. Opa. Arouca, tenho que aprender ainda muito aqui nessa arte aqui de a gente mexer, se movimentar aqui no nosso material. Mas estou super feliz porque você está aqui conosco, nós que queremos estudar. Deixa eu ver aqui. Opa! Já tem o pastor Andrei Arcos aqui com a gente. Ô, pastor Andrei, já está a pastora França. Um grande beijo, meu amor, te amo. E nós estamos só aguardando aí, deixa eu colocar aqui um fundo musical para a gente poder avançar aqui no nosso novo episódio. Muito bem. Estou tentando aqui. Glória a Deus. Já estamos tentando aqui ver se o nosso convidado chega para ele poder estar conosco aqui. Qualquer dia desse, já vamos estar juntos aqui, tá? Vou lhe chamar, vou lhe convidar para nós estarmos juntos. Muito bem. Eu estou aqui com o meu livro sagrado, a Bíblia, e eu vou começando aqui já para a gente poder transcorrer, e a gente vai aguardando aí o nosso convidado chegar, para que a gente possa tentar ter sucesso aqui. Deixa eu só ver aqui. Opa. Jander, escolhe aí, Jander,
provérbio para você estar com a gente aqui, para você vir. Hoje, Provérbios, capítulo e Provérbios de número 6, tá? Você já sabe, nós estamos aqui 31 dias do mês de março. Estamos aqui realizando essa série Provérbios, Diretrizes Práticas para o Mundo Plural. E nesses dias em que estamos aqui, nós estamos buscando conhecimento, nós estamos atentos para as advertências de Salomão, para os conselhos que ele traz para o meu e para o seu sucesso, e nós vamos caminhando desse jeito, dessa maneira, para tentar nos envolver, nos encontrar com a palavra de Deus, tá bom? Então, para nós é muito importante que você esteja envolvido conosco no sentido de poder estudar junto a Bíblia, poder estudar junto a palavra e as orientações as quais nos faz entender mais sobre o livro de Provérbios. E tudo isso tem nos ajudado a experimentar a sabedoria e a experimentar a disciplina. E Lucas, ele está falando algumas coisas aqui, fala com ele lá, estou mandando aqui no teu celular, para mim não ter que abrir aqui o que ele está falando para não sair. Veja lá, mandei para ti aí o que ele está falando. Eu já mandei o link para ele da própria. Mas enquanto ele tenta entrar aqui, a gente vai aproveitando e a gente vai começando aqui. Falei para vocês que esse Provérbios fala sobre isso. Traz algumas advertências contra de servir de fiador. Traz advertências também contra a preguiça. E também fala contra a maldade. E o texto diz: filho meu, versículo 1, se ficar-te por fiador do teu companheiro, se deste tua mão ao estranho, e enredar-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. O texto está sendo claro. Ele está dizendo: meu filho, se você se ofereceu para pagar dívidas de algum amigo novo ou de alguma pessoa que possa ser estranha, agora você está preso pelas suas próprias palavras, você passou a cair numa armadilha que é extremamente perigosa. E quando ele diz isso, ele diz que você deu a sua palavra e você ficou preso à promessa que você acaba de fazer. Eu fui estudar no texto original, e o texto original é muito claro, é muito objetivo. Ele diz que nós não podemos nos prender de maneira alguma num estágio em que nós vamos poder aprisionar a alma, aprisionar a mente e muitas vezes aprisionar o coração e com isso gerar amargura. Quantas pessoas não nos procuram porque de alguma forma se envolveram numa relação de fiador e de fiança para parente, para alguém, e que ficaram extremamente amarrados. Olha o versículo 3.
Faze, pois isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai humilhar-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Quando nós ficamos aqui, Rosana Leite, Deus te abençoe, minha amada. Olha, chegou aqui o meu convidado, chegou aqui, ai, pronto, a prova. Eu acho que agora ele vai conseguir chegar aqui, ele vai conseguir entrar. Então, enquanto ele vai chegando, eu vou falar. Então, quando você busca, o texto diz, para você fazer todo o possível para sair dessa dívida ou para sair desse compromisso de forma depressa, porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que você assumiu. É o que o texto está dizendo, ó. Procure esse amigo e insista com ele. Não deixe nele dormir, não deixe ele descansar, pedindo para ficar livre do trato a qual vocês fizeram. Não se incomode, nem pense que isso vai ser para ti alguma vergonha. Mas que você precisa correr, que você precisa fazer isso. O texto diz, não durma. Olha, não durma e nem descanse. Ele não conseguiu entrar, vamos ver de novo aqui. Não durma e nem descanse enquanto você não fizer isso. E ainda diz, saia dessa armadilha como um passarinho ou como uma gazela. Procura escapar do Consolador. Chama essa pessoa, chama aí, Lucas. Chama. Aí, adiciona muito bem. Procura se livrar como um passarinho, como uma gazela, busca se livrar de um caçador. Olha, eu estou aprovando aqui, estou te chamando aqui, você só tem que aceitar aí. Agora. Boa noite, meu amigo Marcelo, tudo bem? Deixa eu só terminar esse comentário aqui. Então você tem que sair dessa armadilha. Veja que o texto diz que é uma armadilha para que você possa se livrar. Tá certo? Eu estava aqui já começando, porque eu estava preocupado para a gente não perder muito tempo aí. E graças a Deus você está aqui, Fábio. Desculpe estar assim. Eu acabo de chegar no casamento e aí não deu tempo nem de se trocar, vim logo me organizar aqui para entrar nessa live com você. Graças a Deus ainda tem pessoas nesse período de pandemia aonde os casamentos estão ficando desalinhados com a palavra e com o bem-estar social e moral, mas ainda tem pessoas que, graças a Deus, ainda procuram fazer esta aliança de casamento, né, doutor? E principalmente no momento, no ano que eu vi o pastor que fez a cerimônia, o pastor Cláudio, dizer que há mais de um ano ele não realiza uma cerimônia de casamento sequer, porque as pessoas estão fugindo disso. Mas eu estou aqui com o Fábio Coelho, psicólogo, um amigo não tão recente, porque nós já estamos nesse projeto de amizade há 3 anos e tenho respeitado, honrado, porque ele é uma pessoa que tem valores muito profundos, muito significativos, um homem altruísta e com ideais muito claros e que não tem medo de lutar, não tem medo de expor, não tem medo de expor e de se expor em seus ideais e nesse processo. E como profissional, como psicólogo, ele vai poder enriquecer e muito hoje o nosso período de meditação, hoje no livro de Provérbios
capítulo 6. Quero abrir espaço para lhe dar boa noite aí, essas considerações iniciais. Tudo bem, meu amigo? Obrigado por ter aceito. Boa noite, meu querido. Tudo bem? A internet ela não está ajudando muito aqui no sinal, né? Por exemplo, eu estou ouvindo você um pouco cortado aqui. Não, mas aqui está normal. Estou lhe vendo normal. Está normal, né? Normal. Eu estaria aí em Manaus hoje, né? Como a gente tinha falado, mas acabou havendo um contratempo. Estou migrando para aí amanhã. Mas a gente fez o esforço de estar aqui com você. Né? Que bom, eu lhe agradeço. E eu tenho certeza que esse plano, esse projeto que você estabeleceu aí de meditar de forma prática no livro de Provérbios é algo realmente maravilhoso, porque a Bíblia é prática. Né? Quando você vivencia essas orientações, essas maneiras em que nós somos direcionados ao caminho do sucesso, ao caminho da aquisição, ao caminho da paz mesmo. Por exemplo, eu estava acompanhando aqui você, eu estava lhe ouvindo, mas eu não consegui entrar. Quando você leu aí o primeiro verso, né, aquele cuidado de não ficar por fiador do teu próximo, ou seja, para você não ficar na mão de alguém diante de uma palavra sua ou de um acordo que você fez, da qual você precisa cumprir esse acordo ou ser liberado de tal compromisso, né? Por isso, o fiador. E principalmente se for um estranho, né? Se for alguém que você coloca a sua vida, a sua moral, a sua dignidade na mão de alguém e às vezes nem conhece quem é a pessoa e acaba se tornando sujeito aí a alguns constrangimentos, né? Então a Bíblia já orienta de forma prática a não ficar por fiador, né? A ser alguém que consegue ter sabedoria, inclusive nas alianças e nas parcerias a que deve ser feita, né? Pois é, e o texto diz que quando você consegue se livrar é como um passarinho, uma gazela que se livra do seu caçador, porque é amargurante esse processo. Eu confesso para você que eu já estive nos dois estágios, de fiador e de alguém que acabou sendo fiador para mim, e em algum momento dessa trajetória, dessa história, eu acabei tendo um problema. Porque imagine que você é uma pessoa que é bom pagador, você gosta de cumprir seus compromissos e acontece alguma coisa. E nesse problema que acontece, você acaba tendo muitas vezes a incompreensão do seu fiador e você acaba de qualquer forma também se arranhando. O senhor, como profissional, já deve ter recebido ou deve ter sentado no seu divã pessoas que de algum momento trouxeram alguma ferida, alguma marca de uma situação parecida como essa. Exatamente. Na verdade, eu vi que você fez uma introdução bem prática, bem rápida ali no início. O verso 2, por exemplo, ali, estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca, né? Então, significa que para uma pessoa que tem princípios e que valoriza a própria palavra, né? Porque é uma característica, por exemplo, do Eterno. Deus, ele nunca fala duas vezes, ele fala uma vez só, porque a palavra dele se torna lei, ele fica preso à palavra dele. Um dos princípios é que Deus, ele não pode ir contra a própria palavra dele. Uma vez dita, ela vai e ela não retorna até que se cumpra aquilo para qual foi enviado, o propósito para qual foi enviado, né? Então, nessa trajetória do princípio da palavra, de estar fiador, Deus, ele nunca jogou palavra fora. Por exemplo, quando ele disse que o homem morreria, né, se comesse da árvore da vida, ou melhor, do bem e do mal, ele não poderia voltar atrás. Então, quando o homem acessou aquela árvore e comeu do fruto, tem que se cumprir a palavra dele, então a morte foi introduzida no mundo. Ele não é fiador de ninguém, ele cumpre o que ele falou. Né? Nós, seres humanos, é que muitas das vezes falamos algo e não cumprimos. Entendi. E isso mexe diretamente com a questão da moral, da dignidade. Né? Se você fala algo, você precisa realmente ser responsável por aquilo que você está se propondo a fazer, ou a aliança, ou o acordo que você fez, e cumprir a risca ali, né? Ou, na pior das hipóteses, ali você tem que ir até o seu fiador, né? E pedir que libere você. Né? Pedir desculpas, fazer uma renovação da aliança ali, pedindo que seja liberado. Que é o significado, inclusive o significado real da palavra perdão, né? A palavra perdão não significa jamais não ter mágoa, esquecer, não. A palavra perdão significa liberar. Né? Liberar. Dentro, por exemplo,
da própria psicologia, ela difere um pouco justamente disso. Dentro, às vezes, das igrejas, se fala de perdão em esquecer, de voltar a conviver, e não significa isso. O perdão prático significa liberar, ou seja, deixar de carregar uma dívida, uma culpa, ou ser fiador de algo ou de alguém, ou prender alguém em termos de uma fiança, alguém que está lhe devendo algo. Então, quando você perdoa alguém, você libera essa pessoa, ou seja, você livra a pessoa da dívida, do débito, da culpa, da mágoa que te causou. E esse é um princípio, inclusive, básico. Ele é um princípio de retroalimentação, porque quando você perdoa, Deus te perdoa. Não tem como você querer perdão de Deus, orar, se humilhar e passar a noite falando com o Eterno e guardar a mágoa de alguém. É perda de tempo. Porque a própria oração do Pai Nosso é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em outras traduções, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então há um link aí de necessidade de semear. Eu perdoo para poder ser perdoado. E ser sábio não se tornar fedor. Pode falar. Você imagine que hoje em dia perdoar e está num processo muito difícil para o ser humano. Porque se você abrir as páginas dos jornais, você vê que a metade dos crimes ali existentes são por causa de relações, de relacionamento interpessoais, aonde tem o sabor da intriga, da vingança, da maldade. Tem sempre um gosto, o sangue, a cor do sangue, o gosto do veneno nessas relações. Então, perdoar se torna um aprisionamento, porque você não tem condições ou não consegue abrir espaço para perdoar. Você não consegue se libertar e nem libertar essa pessoa. Exatamente. Eu dei uma travada aqui, mas voltou aqui. Okay. Ah, tá. Me diga uma O coisa. verso 2, o verso 1 e o verso 2 já dá uma palestra maravilhosa, Marcelo. Por exemplo, filho meu, se ficasses por fiador do teu próximo, ou se te empenhaste por um estranho, ou seja, próximo, a pessoa mais próxima de nós mesmos somos nós. Correto. E muitas das vezes as pessoas nem se conhecem, então elas também são estranhas delas mesmas. E o verso 2, se estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas tuas próprias palavras, muitas das vezes a gente, falando agora de psicologia mesmo, não se conhece, ou seja, eu sou estranho a mim mesmo porque eu não conheço o meu potencial, não conheço aquilo que o Eterno me proporciona através do Evangelho do seu reino, eu não conheço os caminhos que me levam até essa experiência de conhecimento do Eterno, e eu fico por fiador de pensamentos que estão dentro de mim e que me tornam estranho e derrotado. E aí eu começo a falar isso com a minha boca. Eu não presto, a minha vida não vale nada, eu não vou conseguir realizar meus sonhos. Eu fico preso e retroalimentando pensamentos onde eu me torno fiador de um velho homem caído e que precisa de uma renovação. Precisa ter uma ressignificação na vida aí. Então, quando a gente ouve Salomão escrever filho meu, ou seja, ele já teve essa experiência de estar preso a uma bênção do pai Davi, de estar preso ao que o povo esperava dele, e teve um momento na vida dele em que ele fez o pedido mais sublime que qualquer ser humano pode fazer. Ele pediu sabedoria. E aí agora ele deixa para nós essas pérolas, essas coisas maravilhosas que o Provérbio nos ensina. Nós não podemos ficar fiador nem dos nossos próprios pensamentos estranhos acerca de nós mesmos. Por exemplo, quando na minha mente eu acredito que eu nasci para sofrer, que eu não nasci para ter esperança, para realizar sonhos, eu me torno refém de um pensamento estranho dentro de mim, porque ainda não aprendi a ressignificar e a me libertar disso. Então eu preciso também me liberar, eu preciso estabelecer um autoconhecimento para que eu possa me tornar livre do que o pecado colocou sobre mim. Então, para eu poder me tornar livre disso, eu preciso deixar de ser um estranho de mim mesmo, eu preciso deixar de ser um fiador dos meus próprios pensamentos
a prisioneiros, né? Pensamentos escravos, para que poder minha boca começar a proferir palavras de bem sobre a minha própria vida. Para que eu possa liberar sobre mim mesmo palavras de bênção. Né? Você sabe que essa coisa de maldição, daquelas pessoas se pensar que são taquenas, são pequenas, são o diminutivo tem tomado conta do vocabulário atual. E isso acaba levando as pessoas realmente a achar que elas não são capazes, que elas não podem conquistar. Principalmente nós que trabalhamos nesse contexto de interior, de zona rural, onde nós temos visto muitas pessoas simples, no sentido de simplório de bens, elas acharem que jamais vão conseguir galgar nenhum tipo de espaço mais nobre ou mais constante que possa lhe levar para uma carreira sólida, uma carreira reconhecida, ou uma vida valorosa, ou um estágio que possa ser proeminente. Isso a gente tem visto de maneira muito clara nessas pessoas. Então, o que fazer nesse momento em que as pessoas se sentem, ou falam, ou pensam dessa maneira, doutor Fábio? Então, saiu um pouco cortada essa última pergunta. Você pode, por favor, só repetir? O que fazer, o que dizer, como orientar as pessoas que assim se sentem ou que assim vivem quando estão aprisionadas nesse mundo de que nada podem, nada conquistarão e nada farão. Perfeito. Verso 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois, já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te, importuna o teu próximo. Ou seja, vai lá, vai de encontro a esse estranho, vai de encontro a esse próximo, vai de encontro a você mesmo e importuna. Quando você é fiador, quando você está realmente aliançado ou aprisionado numa dívida, a única forma de você fazer isso na prática é indo lá com a pessoa que você deve e negociando, parcelando a dívida, pedindo para perdoar, dizendo que não tem condição de pagar. Pode usar até a pandemia agora que virou moda, né? Toda é a pandemia, né? Mas o fato é que você precisa ir de encontro, você precisa... a palavra humilhar não significa se jogar ao chão, não, significa ter humildade, né? Reconhecer que está com aquele devido débito ali, mas procurar sanar aquela dívida, sanar aquela situação com a pessoa a quem você deve, ainda que seja você mesmo. E o verso 4 ali: não deis o sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Ou seja, almejar isso. Não esquecer, não empurrar com a barriga, como o pessoal fala, né? Dormir, descansar. Pelo contrário, ser impetuoso no sentido de você se livrar desse débito, se livrar dessa amarra, quer seja social, quer seja eclesiástica mesmo. Tem um débito eclesiástico para resolver em termos disciplinar. Você tem que ir lá e resolver essa questão, porque só assim você vai ter paz, né? Não sei se você já ouviu aquela parábola da criança que acabou matando um pato, que era muito amado da mãe dela, e aí a irmãzinha dele viu, né, que ele tacou a pedra e sem querer acabou matando o patinho lá, e aí ela começou a subjugá-lo, né? Ela mandava ele lavar a louça no lugar dela, mandava varrer a casa no lugar dela, e quando ele dizia que não, ela dizia assim: então eu vou dizer para a mamãe que tu matou o pato dela. E ele ficava preso naquilo justamente para que a mãe não soubesse, né? Que foi ele que cometeu o crime. Exatamente. Só que passado o tempo, ele ficou fiador na realidade dele mesmo, porque ele se escondeu. E aí começa a opressão. Quando eu não encaro aquilo na qual eu sou devedor, débito, eu acabo me tornando vítima de tal coisa. Isso acaba sendo usado contra mim. Então ele aguentou durante alguns meses, até que ele não aguentou mais uma dessas opressões da irmãzinha dele, ele correu para a mãe e disse: mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu matei seu pato, me perdoe, mas a minha irmã está me explorando, eu estou sendo torturado por ela. E ele, pensando que iria apanhar da mãe, quem apanhou foi a irmãzinha, né, na parábola. Justamente porque a mãe liberou para ele o perdão, porque ele falou a verdade. E pediu para que ele não demorasse mais, senão ele não teria sofrido tanto tempo na mão da irmãzinha. E a irmãzinha levou a peia lá. E você imagine que se ele tivesse levado isso para a juventude ou para a idade adulta, ele estaria nesse aprisionamento sempre.
Exatamente. Saindo essa prisão. Vamos seguir, senão a gente fica com muito texto. Vamos para o texto. Vamos. Eu gostaria que a gente fosse para o texto de número 6, aonde vamos tratar agora sobre a preguiça. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Interessante que o texto diz claramente que ele tem que olhar para o seu caminho, porque se ele olhar para o caminho da formiga, a pessoa se torna sábia. Em que sentido a pessoa pode se tornar sábia quando ela está olhando, por exemplo, para a formiga? Aí só que a gente precisa ler os 2 versículos para conseguir conceber uma ideia geral do nosso comentário. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, versículo 8, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, ele não tem governador, não tem supervisor nem governante, mas não recebe ordem, mas tem consciência de que tem um objetivo a se cumprir, de que tem um foco a obter, de que tem uma missão a se cumprir. E aí, por conta disso, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, e cumpre aquilo, porque sabe que chegará o dia da adversidade, o dia de que o inverno tomará conta do espaço geográfico, o espaço físico que está, e ele tem que trabalhar hoje de forma disciplinada para vivenciar a abundância depois, né? Exatamente, exatamente. E olha que lição, né? Um bichinho tão pequeno, mas aí entra uma palavra que eu acho que é a palavra que eu mais utilizo e que eu mais enredo ela, que é a questão da palavra propósito, né? Certo. Já é minha cara. Todo mundo que olha para mim diz assim, tá ali o cara do propósito, né? Virou uma característica isso. Mas, por exemplo, a formiga ela não trabalha muito. Ela não trabalha até morrer. Ela também não trabalha pouco, ou seja, ela vive o seu propósito. Ela tem um ritmo determinado ali no verão, mesmo não tendo governador, não tendo supervisor ali, né? Uma liderança ali dizendo o que é para fazer. E ela trabalha com o propósito de acumular alimentação para que no inverno eles consigam sobreviver ali. Basicamente, isso está no DNA das pessoas, né? Aí, novamente, trazendo um pouquinho para a psicologia. O nosso propósito, ele está dentro da gente. A gente só precisa descobri-lo. Essa é a nossa missão. E quando eu tenho preguiça de descobrir para aquilo que eu nasci, o que eu posso fazer realmente, qual é a minha relevância no meio da sociedade, o que eu posso fazer para agregar ao mundo, eu preciso aprender com as formigas. Aí sim, estou sendo preguiçoso até para me conhecer. Entendi. E quando ela começa a viver o propósito dela, aquilo você pode ver, há uma sincronia naquilo. O caminho que elas fazem, a forma como trabalham, a força que elas despendem, a maneira como elas sincronizam ali o cumprimento do propósito, e todo mundo ganha. Todo formigueiro ganha. Não é só aquela que trabalhou, aquela que não trabalhou. Então, para nós, seres humanos, é a mesma coisa. À medida que eu vivo o meu propósito e que eu contribuo, até o trabalho deixa de ser trabalho. Por exemplo, a própria função que hoje eu sou apaixonado pela profissão que eu tenho, psicólogo, não é trabalho para mim. Ter esse, por exemplo, prazer de estar conversando com você aqui ao vivo, né, falando sobre o maior manual que o ser humano poderia ter para viver, que é a Bíblia, é maravilhoso, porque Jesus ele é o psicólogo dos psicólogos. A forma esplendorosa com que ele falava encantava as pessoas, porque ele trazia de forma prática, simples, uma mensagem que poderia mudar a vida das pessoas, cada qual com a sua realidade, cada qual com o seu propósito. Algumas pessoas falam para mim assim, rapaz, as tuas lives poderia dar mais gente. Por que tu não entra naquele mecanismo e tu compra seguidores, e tu compra? Eu digo, mas isso não está no meu propósito.
O meu propósito é eu ter alguém capaz de me ouvir, saber que eu estou trazendo uma palavra que vai além de mim. É uma palavra que um dia me edificou, que um dia me tirou da lama e que pode tirar você também. Esse é meu propósito. E se eu atingir uma pessoa com esse propósito, já estou extremamente feliz. Por quê? Porque quando nós vamos conhecendo o nosso propósito, a gente vai tirando lição de coisas simples como a formiga, porque aqui nós estamos aprendendo uma profunda lição. A lição do propósito, a lição de ter foco, porque elas não têm reis ou governadores para ficar dando ordem. E mesmo assim, oi Cristiana Oliveira, obrigado pela audiência, e mesmo assim ela se posiciona. No entanto, ela trabalha durante o verão juntando comida para poder viver bem no inverno. Né? É um negócio fantástico. Falar nisso, doutor Fábio, eu estou aqui com um produto muito bom chamado hortelã-pimenta. Você passa aqui numa flor, na outra, que é um produto da Doterra, que a minha esposa me dá para mim ter essa coisa do foco, da concentração, de perder o cansaço, para aumentar a minha imunidade. E aí eu me lembrei agora que eu não tinha passado, e aí eu tomei para passar. Então é o seguinte, qual é o foco que tem, por exemplo, a formiga? Qual é o propósito que ela tem para se obter? Da sobrevivência. É da sobrevivência. E mesmo além da sobrevivência, também da unidade. Porque elas trabalham, né, em comum acordo e unidas para poder viver bem no inverno, todas elas bem. Verdade. Bom, há um parêntese interessante, Marcelo. Em toda a obra da criação, nos animais o propósito já está explícito. Por exemplo, o peixe nasceu para nadar, as aves nasceram para voar, o propósito está explícito. É fácil de identificar o propósito. Em toda e qualquer criação que não humana, o propósito é explícito. A mangueira vai sempre dar manga, o propósito dela é produzir frutos chamado manga. A macieira é sempre maçã. Então, esse é um conceito simples da análise de você perceber o propósito das coisas criadas. Porém, quando chega no ser humano, você não tem como falar simplesmente qual é o propósito dele. Por quê? O ser humano ele não nasce com uma semente apenas, onde você olha e já diz assim, esse aqui vai ser pastor. Não está na cara, quando nasce a criança lá berrando, lá, um pastorzinho nasceu. Não tem. Na realidade, até ele se tornar um pastor, ele sofre pra caramba. Sofre. E depois que descobre o propósito dele, ele sofre de novo no campo. Mas, em compensação, ele se descobre para tal propósito. É por isso que uma das nossas frases é que a maior missão do homem é descobrir o seu propósito. Porque, de fato, na natureza está explícito. Mas para o ser humano, não. Ele precisa se descobrir, ele precisa se conhecer. Né? E a única forma dele descobrir o seu propósito é, primeiro, se conhecendo, claro, mas, claro, indo até a fonte. Porque quando eu procuro me conhecer, eu não vou chegar apenas até a minha árvore genealógica. Eu vou mais atrás. Eu vou até eu chegar na fonte da minha criação. Ou seja, eu não consigo chegar apenas no físico. Eu vou ter que chegar no metafísico. E aí, novamente, eu chego lá em Deus. E é lá que o nosso propósito foi criado. Todo ser humano... É isso mesmo. Exato. Todo ser humano, ele existiu antes. Antes do mundo ser criado. Nós já estávamos dentro da mente e do coração de Deus. Nós só fomos alocados na Terra no momento devido em que ele propôs que nós nasceríamos. Por exemplo, eu já passei dos 40, você está chegando já nos 50, né, Marcelo? Ele nos lançou aqui na... Eu já passei 2 anos dos 50. Já com 52 anos, mas sou um menino. Caramba! Eu vou viver até os 110 anos, sou um adolescente. Tudo bem, tudo bem. Eu sou bem resolvido com a minha idade, porque a minha idade cronológica, ela nunca vai alcançar a minha idade de mente, de ideia, de propósito, porque a energia que eu tenho, a vontade que eu tenho de construir, de avançar, de ir longe,
É muito grande. Uhum. Então, doutor Fábio Coelho, quando eu abro meu coração todos os dias para Deus e digo, Deus, muito obrigado pela minha vida, me dê a oportunidade de falar com pessoas, de levar pessoas à luz, de levar pessoas ao pódio, de levar pessoas a conquistarem, de levar pessoas a se acreditar em si, de levar pessoas a terem vitória, aí, meu amigo, eu me sinto cada vez mais juvenil e cada vez mais renovado. E aí vem o livro de Joel se completando e se materializando na minha vida. Os velhos terão visões e eu não paro de ter visão. Rapaz, esse período da pandemia agora, onde eu peguei Covid, que eu fiquei 20 dias em casa, que eu fiquei concentrado, eu praticamente completei um livro, eu praticamente agora me vieram muitas ideias, muitos projetos para mim tocar, e no dia 27 de fevereiro eu comecei o meu ano de 2021 e eu estou animado. E estou todo dia fazendo live, todo dia ligando para pessoas, orando em madrugada, mandando informações, notícias. Acabei de chegar num casamento, vou me preparar amanhã, me consagrar para pregar à noite. E Deus vai me usando, vai como Ele lhe usa, enquanto o propósito dEle para nós estiver sendo concretizado. Eu só tenho que... Exatamente. Eu só entendo uma coisa, doutor, que eu preciso obedecer, que eu preciso viver debaixo da obediência, que eu preciso entender como a formiga que chegará o inverno e eu tenho que estar preparado, a minha alma, a minha vida e preparar a minha família para esses dias de adversidades quando chegar. Exatamente. Na realidade, assim, quando você descobre o seu propósito, você automaticamente se torna escravo dele. Você não consegue viver sem ele, você precisa respirar ele, você precisa vivê-lo. E geralmente não tem muito a ver com a questão eclesiástica apenas, né? Claro. Tem a ver com profissão. Por exemplo, o médico que nasceu com o propósito de atuar na medicina, ele pode honrar o eterno lá, sendo o melhor médico do hospital. Um enfermeiro, um psicólogo, um pedreiro. E não precisamos apenas de pessoas envolvidas só no meio eclesiástico. Pelo contrário, a gente precisa de muitas pessoas nas várias profissões aí que tenham como princípios os valores do reino para poder esse reino ser expandido. Né? O maior propósito de Deus é colonizar a terra. Você tem uma ideia, Marcelo? Deus, o Eterno, ele tem uma forma de trabalhar que às vezes quando eu analiso como psicólogo, imagina, na mente do meu Senhor, né? Eu sei que é insondável, o salmista Davi falou, mas quando você tem essa cobiça, esse desejo de conhecer a mente de Deus, como falou Einstein, né? Ele queria entender a mente de Deus, né? É um desejo maravilhoso, eu tenho certeza que agrada ao Eterno, porque você quer entender a mente daquele que te formou, quer conhecer o que ele pensa sobre você, o que ele pensa para você, o que ele pensa sobre a humanidade. E Deus, ele tem... ele oculta as coisas, ele esconde as coisas. Às vezes, a gente não compreende isso, mas ele esconde as coisas mais preciosas nos lugares mais impensáveis. Por exemplo, quando se lê o livro de Jeremias, quando ele fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ou seja, ele estabelece um caminho, que é de invocá-lo, para que ele comece a mostrar algumas coisas ocultas, ou seja, ele esconde algumas coisas. E ele escondeu algumas coisas maravilhosas, para mim, num dos lugares mais ricos do planeta Terra. O meu mentor, o pastor Miles Monroe, ele falou que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Eu, apesar de ser seguidor dele e ter ele como mentor e eu amá-lo, apesar de já ter quase 7 anos que faleceu, eu discordo. Para mim, o lugar mais rico do mundo é o coração do homem. Porque a Bíblia diz, do bom tesouro do seu coração o homem tira o bem, ou do mau tesouro do seu coração o homem tira o mal. Significa que Deus escondeu dentro do ser humano tesouros tão maravilhosos que só serão possíveis de ser acessados pela própria pessoa que buscar dentro dele esses tesouros,
esses propósitos maravilhosos que geralmente é para curar alguém, é para salvar alguém, é para fazer o bem à humanidade. Está dentro da pessoa. Só que ela precisa realmente procurar, e se não encontrar caminhos ali, tem que clamar e pedir do Eterno que comece a mostrar esse tipo de coisa. Sim, quando você diz isso, da pessoa encontrar, da pessoa buscar, você não acha que o mal do século que estão dizendo, que da, essa coisa de você viver aprisionado, e agora com a pandemia o aprisionamento parece que aumenta, essa coisa de você viver vazio, de você viver seco, de você viver procurando ter felicidade, não encontra. Isso quando você tem esse mal instalado no mundo e na vida, aonde as pessoas estão tendo esse tipo de sofrimento, isso não é algo que o único lugar em onde a pessoa pode, de fato, encontrar a porta da sua liberdade, não é ela mesma, estando dentro dela, no seu coração, na sua alma? Exatamente. À medida que você começa a pensar, conforme você fez as colocações agora, esse é o segredo, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Quando você começa a fazer indagações, as próprias reflexões que você está proporcionando agora em cima do livro de Provérbios, a maneira como você pondera de forma prática os princípios do reino, porque é prático isso. Se eu não me torno fiador de ninguém, eu não tenho por que temer porque eu não devo ninguém. E se eu estou por fiador de alguém, eu tenho que ir lá negociar. Se eu preciso viver para me preparar para enfrentar algum verão, alguma coisa, eu preciso aprender com as formigas. Elas trabalham de forma sincronizada, elas não são preguiçosas, ou seja, há um esforço a ser empreendido para que se cumpra aquele propósito. E à medida que você encontra esse propósito, por exemplo, você não cansa. É como você colocou ainda agora, acabou de chegar num casamento, já correu ali, já me mandou mensagem aqui, ó, daqui a 15 minutos estamos no ar, estamos aí já, quanto tempo? Já está com... Nós já estamos com 47 minutos. Então, e não vimos o tempo passar. E não vimos o tempo passar. Exato. Viver o propósito te dá sentido. Essa crise existencial que o camarada tem, ele só pode ser livre se buscar em Deus a questão do propósito? Não entendi, pode perguntar de novo? Essa crise existencial que hoje o homem vive. A crise existencial, sim. Que hoje o homem vive, ele só pode ser livre, ele só pode ser feliz, ele só pode ser capaz se ele se libertar, vivendo o seu propósito? Exatamente. Crise existencial é não saber por que eu existo. É sentir a dor da existência sem sentido. É eu olhar para o mundo e não compreender por que eu estou aqui. São 5 perguntas que foram utilizadas pelo Dr. Miles, que eu também concordo com essas 5 perguntas, que leva todo mundo a refletir, serve para todo mundo em todas as nações do planeta Terra, e que eu compartilho com você e com nossos amigos que estão nos assistindo agora. É a primeira, né? Quem sou eu? A primeira pergunta que tem que responder. Quem sou eu? É questão de identidade. Quem sou eu? A segunda pergunta. De onde eu vim? Fala de origem. Realmente, qual é a minha origem? De onde eu vim? Eu acredito em Deus, eu acredito que evolui de uma ameba, virei um macaco, que virou homem. É saber no que você acredita, qual a sua origem. Né? Terceiro, por que estou aqui? Fala de propósito. Eu preciso responder qual é realmente a minha finalidade no planeta Terra, o que eu posso de verdade influenciar e agregar na geração em que eu estou convivendo. Né? A quarta pergunta, né? Para onde estou indo? Fala de destino. Né? Qual é o meu destino final? Será assim, então, eu só nasci, vou crescer, me casar, multiplicar e depois morrer? É só esse ciclo? E a última e quinta pergunta é, para onde estou indo? Né? Fala sobre sua jornada, sua caminhada. Né? Fala sobre você trilhar um caminho até chegar ao seu destino final.
Você pode ver que em Correto. qualquer outra explicação que a gente dê para a existência da vida no planeta Terra, há um ciclo que ele se retroalimenta e tem um final. Todo mundo nasce, cresce, se multiplica e morre. Nasce, cresce, multiplica e morre. Significa que daqui a 30 anos, 40 anos, Marcelo, eu e você não estaremos mais aqui. Mas será que é só isso? Termina a nossa geração, a gente finaliza a nossa existência e acabou? Ou será que tem um propósito maior por trás disso? Um propósito que vai além da nosso findar a existência aqui, tem uma ressurreição, tenha um novo lugar, tenha a vitória sobre a morte. Então, quando começa a pensar sobre isso, você tem opções de escolher que filosofia seguir. Mas aquilo que você colocou, é impossível ser feliz se eu não sei qual é o propósito da minha vida, se eu não tenho sentido para viver. Eu fico desesperado, eu prefiro, como algumas pessoas pensam, né? A pessoa que está desesperada para deixar de existir, por exemplo, ela está sentindo uma dor existencial. A vida não tem sentido, ela foi abandonada, tudo é tristeza, ela acaba entrando numa depressão, ela não consegue olhar o mundo com bons olhos, e ela começa a tirar de dentro dela tesouros negros, tesouros sem valores. Porque do coração é que brota a lascívia, o assassinato, o adultério, a porfia, a tristeza. Então ela começa a se alimentar de coisas que não têm propósito, que na realidade destroem ela, e ela perde sentido e causa dor existencial. Elas ficam como ovelhas sem pastor, elas ficam sem direção. Tá, eu quero aproveitar isso agora, esses 10 últimos minutos que nós temos, para a gente ir lá para o versículo de número 16. E a gente tentar discorrer em 10 minutos esses versículos. Olha, estas 6 coisas aborrece. O senhor pode ler aí, por favor? O senhor está no versículo 16. Versículo 16, né? Ah, tá. Isso. Vou ler. As 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e aquele que semeia contenda entre irmãos. Né? São as 7 coisas que Deus abomina aí. Na verdade, a última ele abomina. Ele não gosta dessas coisas e a última ele abomina, certo. Que é o que semeia contenda entre irmãos. Entre os irmãos. Pois é, eu vendo esse texto aqui, ó, essas 6 coisas, porque que o Senhor odeia, ou não gosta, ou abomina, que ele simplesmente detesta, é um olhar que demonstra, por exemplo, orgulho no coração, né? Porque está falando aqui, ó, que diz olhos altivos, então o camarada que tem altivez é aquele que tem orgulho, né? Que a língua mentirosa, né? A violência também, porque diz e mãos que derramam sangue inocente. Então, é uma violência e assassinatos, isso tem acontecido muito. Versículo 18, o coração que maquina, quer dizer, é uma mente que só pensa em fazer maldade. Né? Uhum. E 19, que são mentiras que são planejadas para prejudicar alguém, espalhar ódio entre seus irmãos e seus amigos. Nós temos visto, infelizmente, essas coisas ainda se estabelecerem hoje. E isso é muito ruim, porque isso acaba provocando briga, acaba provocando discórdia, acaba provocando divisão entre famílias, lares, entre amigos, e a gente vai descobrindo aqui que isso está muito engendrado com a maldade que nós estamos vendo no mundo hoje, né? Em todos os sentidos. Nós temos visto e encontrado essa maldade estabelecida hoje no mundo de todas as formas, né? Oi, Neudinha Nunes Miranda, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho, querida. Obrigado por estar estudando aqui com a gente. Então, essa maldade que está no mundo hoje é por causa desta negritude que está na alma. Exato. Na realidade, você pode ver que
se refere sempre a atitudes humanas ali, né? Olhos altivos. Isso, Alguém que tem sempre. uma atitude altiva. Os frutos dessa pessoa são altivos. Olha as pessoas em volta como inferiores, né? Uhum. Pessoas que a língua é mentirosa, uma atitude parecida com a do próprio pai da mentira, né? A mão que É. derrama sangue inocente, está falando aí de injustiça, de violência. Coração que maquina projetos iníquos, ou seja, projetos de maldade realmente, de adquirir aquilo que não é dele, de destruir aquilo que não é Mentira dele. é isso. Você sabe que lá Romanos capítulo 1, lá no final diz que não erra, que não peca, somente aqueles que fazem, aqueles que temem. Lá fala de cientistas do mal, aqueles que ficam praticando a maldade, pensando como fazer mal, pensando como atingir alguém, pensando como destruir alguém, pensando como acabar com a vida de alguém. Mas não erra e não peca somente aquele que fazem isso, mas aqueles também que aprovam esse tipo de atitude, né? Verdade. Está conseguindo me Oh, ouvir? pode falar. Eu estava fazendo um comentário que Romanos 1, lá no final, diz que não peca, não erra somente aqueles que fazem, mas aqueles também que permitem, que veem, aqueles também que acompanham isso e não fazem nada, né? Exatamente. A internet ela não está ajudando muito aqui, mas eu ouvi uma Certo. boa parte do que você falou, não deu para ouvir tudo, mas aquilo que você tem colocado sempre, né? Essa questão da maldade ter aumentado, a questão de como a gente olha hoje em dia de forma clara essas mudanças que têm acontecido na sociedade, e aí a própria tecnologia nos ajuda a ver melhor agora, de forma mais ampla. Antes, nós víamos ao longe, né? Certo. Década de 90, década de 80, a gente via ao longe. A TV mostrava tão longe as coisas, né? Hoje, o que acontece hoje, daqui a pouquinho está postado, a gente está por dentro do que está acontecendo. É verdade. E tem alguns alertas, assim, que confesso que não me deixam preocupados, mas que me fazem trabalhar um pouco mais com a questão da saúde mental, né? Por exemplo, a previsão para os últimos dias, ou os dias finais, é que aumente a iniquidade. Então, basicamente, tudo que nós lemos aqui, do verso 16 ao 19, 19. está envolvendo a atitude de coração humano, de coração iníquo. Está tudo lá dentro. E ainda diz a Bíblia, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente vê isso. A própria pandemia, ela, para mim, ela é uma permissão, claro, uma permissão divina, como consequência dos nossos próprios atos como seres humanos, porque nós é que temos falhado e temos destruído o nosso ambiente, o nosso mundo. Os insetos não falharam, os animais não falharam, eles não pecaram, as árvores não pecaram. Somos nós, seres humanos, que estamos destruindo tudo e, como consequência, estamos vivenciando aí essas mudanças que têm ocorrido ao longo desses anos. E o que a nossa geração viveu agora é algo ímpar, né? Tanto no Certo. sentido tecnológico, porque chegamos inclusive até Marte agora, né, novamente e tal, e já estão planejando tripular pessoas até lá, mas também no sentido mais devastador da saúde mental, por exemplo, quantos lutos esse período, né? Quanta dor tem sido gerado aí pela pandemia, pela vulnerabilidade tão exposta do ser humano durante esses dias, assim como também tem manifestado quantas pessoas são tão fortes que conseguem sobreviver a perdas, a essas adversidades. Mas a pergunta é, será se nós teremos condições de manter a nossa sanidade, a nossa saúde mental nos últimos dias? Né? Essa é uma pergunta que Jesus fez com outras palavras. Diz assim, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Fé é eu saber no que eu acredito, eu ter convicção naquilo que eu acredito. Só que vai haver um período, e já está, né, em que o ser humano, o maior conflito que ele tem não é externo, é interno. Entendi. Quando eu falo de olhos altivos, de perversidade no coração, de língua mentirosa, de semear discórdia entre irmãos,
fala de atitude produzida de dentro do homem para fora. Então, quando Salomão escreveu sobre isso, ele fala justamente para a gente olhar para esses frutos e trabalharmos a ressignificação das nossas próprias atitudes. Tá? O verso 20 diz lá: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não abandones a instrução de tua mãe. Ele volta para o princípio moral que também está afetado na humanidade, que é o princípio da família nuclear. Moral, né? Sim, a família nuclear. Os princípios, ou melhor, os valores primários, eles são inseridos na criança pelo pai e a mãe. Uhum. Só que a gente tem muitas famílias... Pode falar. Eu vi o comentário hebraico desse texto de jovem, obedeça sempre seu pai. Veja, o texto diz, obedeça sempre. Está dizendo sempre. Nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. Ó, obedeça sempre o seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. Então, para isso, o pai e a mãe, eles precisam, de fato, serem capazes e estarem sadios para poder trazer realmente os conselhos, trazer realmente as ideias de obediência na vida dos filhos. Né? Então, nesse mundo conturbado e moderno, a gente fica tendo, às vezes, dificuldade de ser o pai adequado para levar o filho a obedecer e ter a mãe adequada para levar os filhos a entender os seus conselhos. Exatamente. E detalhe, assim como ela ensina sobre isso que você colocou como a base dos pais, a obediência, o conselho dos pais, aí temos um outro problema social também, é que tem muitas famílias onde essa estrutura nuclear ela não está tão estruturada. Há separações, há filhos sendo criados por outras pessoas, então também tem essa outra realidade social, né? Aí vem a Bíblia e também dá outra dica, assim, ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu, porém, não te abandonarei, diz o Senhor. Ou seja, na realidade, por mais que tenha essa base nuclear, que ela é perfeita, como você está falando, porque ela acaba sendo uma fonte de conselhos, de orientações para a vida do pai e da mãe, quando não tem esses dois, aí realmente essa referência ela deixa de existir. Mas aí Deus nunca deixa, ele continua lá. Ainda que o pai e tua mãe te abandone, eu, porém, não te abandonarei, diz o Senhor. Ou seja, a gente volta novamente para o eterno e ele precisa ser a nossa maior referência. Né? O versículo 21 fala a mesma coisa que fala o Provérbios 1, grave. Né? É como se você tatuasse as ordens de seus pais no seu coração. Né? Então você tem que gravar realmente, tem que lembrar. Doutor, estamos chegando já no finalzinho aqui da nossa live, mas eu gostaria que o senhor desse suas considerações finais, trouxesse aí um resumo de tudo isso, para que as pessoas que estão conosco, tem o Alcinei Costa, que está nos assistindo. Alcinei é daí de Nova Olinda do Norte, faz uns 10 anos que ele não vai a Nova Olinda do Norte. Tive o prazer de reencontrá-lo hoje até no casamento e agora ele está aqui com a gente também, nos acompanhando, a gente fica extremamente feliz. Mas eu gostaria que o senhor falasse a mim, ao Alcenei, a tantas pessoas que estão conosco e aquelas que ainda virão a estar acompanhando esses nossos debates, essas nossas meditações, essas nossas orientações, essa nossa jornada em busca da sabedoria, o senhor falasse para a gente de maneira concisa, porque eu sei que a sua mente é extraordinária, tudo aquilo que nós devemos obter para, de fato, conseguir vencer esse período de confinamento que nós estamos vivendo na nossa sociedade atual, que aparentemente não termina agora, porque já estão se falando numa terceira onda. Veja que coisa, olha que coisa mais maluca. Na quarta-feira tinha se completado 250 mil mortes no país. E hoje já se fechou com 264 mil, ou seja, em 3 dias, 164 mil mortes aconteceram. Então, quando a gente pensa que vai estancar, vai acabar,
vai diminuir. Nós estamos vendo aí de maneira crescente e de maneira assustadora esse espectro da morte tomando conta de todo o país. Graças a Deus que menos no estado do Amazonas, mas que começa a crescer e nós precisamos já nos preparar para essa terceira onda. Havendo a terceira onda, é mais confinamento, é mais aprisionamento, é mais momento em casa, é mais momento de se redescobrir como filho, como pai, como cônjuge, como profissional. E aí eu gostaria de receber, juntamente com os nossos amigos, uma palavra sua, uma orientação, um mapa para a gente conseguir sobreviver a tudo isso. Verdade. Bem, acho que vale sim, vale a pena planejar nesse sentido, preparar algo específico. Inclusive, a gente tínhamos falado ali por mensagem de falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde mental pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Porque a pandemia ainda não cessou. E como você tem falado, você colocou, está tendo muitos óbitos, está tendo muita perda. Estamos tendo esse impacto social que tem causado dor na alma humana. E como se manter são, né? Como manter a saúde mental estabelecida e equilibrada durante esse processo aí. É possível, é possível. Na realidade, é necessário encontrarmos forças para sobreviver a esse período agora. Perdemos muitas pessoas queridas aí, pessoas da família, amigos dos amigos. Esse período que eu passei em Manaus aí do dia 7 de janeiro a 7 de fevereiro, foram mais de 2.000 mortes aí e muita gente para a gente dar aquele suporte aí, porque realmente ainda teve a questão daquela crise de oxigênio também que acabou agravando um pouquinho esses impactos aí, geraram alguns desesperos. E manter a sanidade diante de tantas atrocidades, de tantas dores causadas aí pelas perdas, realmente, para se ter saúde mental numa situação dessa, você tem que recorrer para a arma mais poderosa que o ser humano tem, que é a fé. Ele volta para a fé novamente porque é a única maneira de nós acreditarmos que dias melhores virão, de nós lutarmos agora, de nós honrarmos as pessoas que nós amamos, continuando a vida e prosseguindo em direção aos nossos sonhos, acreditando inclusive que um dia encontraremos essas pessoas, né? O reino do Eterno, quando ele for estabelecido plenamente na Terra, as velhas coisas passam, né? Não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, nem enfermidades, porque as primeiras coisas são passadas. Então, baseado nessa esperança, nessa fé, que a nossa existência temporal agora precisa encontrar forças para continuar, para chorar, sim, as nossas perdas, para agradecer a Deus pelo privilégio das pessoas que nós conhecemos e que nós amamos e que, infelizmente, foram alcançadas aí por esse vírus e tiveram a sua existência temporariamente retida ali no nosso período temporal, mas a gente tem certeza que tudo e todas as coisas estão sob o domínio do Eterno. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle. E só pensar nisso, tudo torna-se mais simples. Uma âncora, Marcelo, que eu tenho no coração, que eu sempre repito, geralmente onde eu palestro, quando eu participo em alguma atividade, está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles chamados pelo seu propósito. De novo, porque todas as coisas, não é separada, contribuem juntamente para o bem, sempre para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles chamados pelo seu propósito. Significa que tudo que acontece na minha vida, eu simplifico assim, tudo que Deus permitir acontecer na minha vida vai contribuir para o meu bem de alguma maneira. Porque eu amo o Eterno e eu vivo o propósito que Ele constituiu para a minha vida. Ele me chamou para um propósito. Então, por exemplo, eu tive a experiência de ficar internado com Covid, fiquei quase 7 dias internado, tive a dificuldade e senti na pele o que as pessoas que estão atravessando isso sentem. Eu digo para essas pessoas que
estiverem acessando o celular e puderem nos ouvir, renovem a força, renovem a fé, o ânimo, vocês vão vencer isso aí. Quando você acredita, a sua imunidade ela aumenta, você começa a combater o vírus, a fé começa a dar ordens ao corpo para que você se cure, ela começa a dar ordem ao seu organismo para lutar com você, e você vence. Desespero, medo, pânico, isso tende a diminuir a nossa imunidade. A gente precisa ter confiança, né? Eu até brinco, hoje eu conversando com algumas pessoas, eu falei que no segundo dia de internado eu fiquei com raiva, né? Porque eu estava aborrecido por causa da febre, da dor, da falta de ar. Eu fui tomar banho um pouco próximo das 6 horas da tarde, justamente porque eu estava com raiva da febre, eu queria esgotar aquela febre ali, tinha tomado a medicação, o efeito estava sendo um pouco lento ali, mas eu queria, porque eu queria virar o jogo ali. Então, quando eu saí já, quase no 7º dia, 6 dias e meio depois, eu já saí já ali falando com o pessoal que estava comigo internado ali, já prestando ali um pouco de atendimento ali na questão psicológica mesmo. A própria equipe ali do Dr. Gala, a quem eu agradeço muito, geralmente ia ali comigo conversar, as enfermeiras, técnicas de enfermagem que faziam a troca de plantão, sentavam ali comigo ali no leito, e a gente acabava ali fazendo um bate-volta ali de princípios, de acreditar e tal. E foi muito bom, foi muito bem tratado. O Dr. Vitor, a doutora Débora, que me deu a alta lá também, a quem agradeço de coração. Ou seja, quando você acredita, quando você deposita confiança, a tua fé ela te leva a transpor isso. E isso te dá saúde mental, porque você acredita em algo que vai muito além do que os seus olhos aparentemente olham no agora. Você acaba vencendo essas dificuldades por acreditar em algo maior do que você. Então, basicamente, a Bíblia ela ensina 3 caminhos, ela resume-se em 3 caminhos, onde você precisa ter fé, esperança e amor, esses 3. E se a fé e a esperança falhar, e você estiver inundado pelo amor de Deus, fique tranquilo. Ele nos traz de volta onde quer que nós estejamos. Ele nunca nos perde. Quem tem Deus, quem tem um eterno no coração, nunca estará perdido. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero agradecer o seu carinho, quero agradecer por estar conosco. Muito obrigado. Foi de grande valia e importância. Deixa eu colocar aqui um fundo musical. Se o senhor permitir, nós vamos terminar orando, como a gente tem feito nesses dias, no sentido de que as pessoas possam ter essa fé, possam ter essa confiança, possam ter esse desejo. Porque só Deus é santo, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos orientar. Eu gostaria de lhe dar a honra, se o senhor assim quiser, o senhor fazer esta oração, o senhor poder nos levar em oração, e dessa maneira eu termino trazendo a bênção apostólica para todos aqueles que estão conosco. Maravilha. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradeço, Pai, pela oportunidade desse momento aqui com meu amigo Pastor Marcelo. Te agradeço pela vida das pessoas que de alguma maneira vão ouvir essa mensagem, vão receber aquilo que nós refletimos aqui, Senhor, sobre a Tua palavra. Teu reino tem princípios práticos, Pai, e sabemos que a obediência Glória a Deus. Parece que deu um problema aí na transmissão. Não sei se vocês estão recebendo, mas congelou aqui. Mas que aqui fique esses conselhos, que aqui fique esta oração, que aqui fique esta orientação trazida pelo nosso irmão, pelo nosso amigo Fábio Coelho. E que Deus continue nos abençoando. Davi disse: a ti clamo, escuta-me, inclina teus ouvidos à minha voz quando a te clamar. E que ele possa estar estendendo os ouvidos para o nosso clamor. Que Deus abençoe
o Dr. Fábio Coelho, abençoe a sua família, abençoe seus projetos e, principalmente, faça ele ter sucesso no seu propósito. E a você, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por você estar conosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o Dr. Fábio, esteja com a Cinei Costa, esteja com o Jaime Arouca, esteja com a Fran, esteja com a Júlia, esteja com o Ricardo, esteja com todas as pessoas que estão conosco aqui nesta noite. Muito obrigado. Que Deus possa lhe abençoar ricamente. Que Deus abençoe cada um e a todos. Olá, mundo! Amanhã estamos de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau.